Nacional de Comunicação no Brasil. A exemplo das outras conferências que já ocorreram, como conferência de saúde, cultura, os direitos da criança e adolescente, da mulher. Cada ano realizam-se várias conferências para definir as políticas específicas, né? E a única área do governo que ainda não realizou nenhum evento para chamar a participação da sociedade para definir a sua política é a política de comunicação. E a senhora disse que isso está sendo desenvolvido, esses encontros estão sendo promovidos no país inteiro. Como que a senhora vê a participação do público? Eles estão mais críticos a isso? Eles estão querendo participar mais? Não é um tema que tem ainda um apelo popular forte. Nós ainda temos que popularizar essa discussão, socializar a compreensão da importância de democratizar os meios de comunicação, porque eles são muito concentrados nas mãos de alguns grupos econômicos. O sistema de rádio comunitária ainda não tem a sua regulamentação adequada. Tem mais de 20 mil emissoras de rádio comunitária que ainda não está na clandestinidade, ou seja, está irregular, não foi ainda autorizado o seu funcionamento. Quer dizer, então, primeiro, o marco regulatório ele está desatualizado. Basta dizer que o Código Brasileiro de Telecomunicações é de 62. Né? A Lei Geral de Comunicação é de 97. Os dispositivos da Constituição de 88, grande parte deles ainda não foi regulamentado. Então, o marco legal, o marco institucional, ele está defasado em relação ao momento em que as comunicações se encontram no Brasil. Com a incorporação da digitalização, com a convergência tecnológica, em que várias mídias hoje são operadas de forma junta, conectadas entre si. A convergência, telefonia, rádio, TV, internet, enfim, quer dizer, então é um momento de grande impacto das novas tecnologias de comunicação, e o marco legal, o marco institucional no Brasil está defasado. E a sociedade não está atenta, porque ela nunca foi chamada a participar do controle do funcionamento das emissoras, que são um patrimônio público. A concessão de rádio e TV é uma concessão pública, é um serviço público que o Estado brasileiro faz mediante outorga dessas concessões por 15 anos no caso das televisões, por 10 anos no caso das rádios, e tem as rádios comerciais, tem as emissoras comerciais, tem as emissoras públicas e tem as emissoras comunitárias. Então são 3 categorias que têm um marco legal distinto de um em relação ao outro. Então, tudo isso precisa ser reformulado, atualizado, modernizado, para colocar esse sistema de comunicação no Brasil num patamar de modernidade e de atualidade frente às inovações, o impacto dessas inovações na política de comunicação no Brasil. Deputada, por iniciativa da senhora foi criada uma subcomissão para rever justamente esse marco. Como que existe resistência na Câmara por parte dos outros deputados? Olha, visto que eles também têm concessões, em 2006, só em 2007 que a gente conseguiu colocar essa subcomissão em funcionamento. E aí nós realizamos mais de uma dezena de audiências públicas, quase 20 audiências públicas, ouvindo os vários segmentos, a várias sociedades. E esse esforço produziu uma mudança de um instrumento legal, que é aquele que define as regras para o processo de outorga e de renovação de outorga, que é o chamado ato normativo, que é um ato de 99 que agora a gente atualizou. Essa subcomissão produziu um novo ato normativo, com vistas a tornar mais transparente o processo de outorga, mais ágil, com menos burocracia, enfim, então nós estamos avançando. Agora tem um outro documento, é mais completo, que é apontando
soluções, saídas e sugestões para o marco legal como um todo. E o ministro Hélio Costa, ele participa? Não, ele compareceu a algumas audiências públicas nesses 2 anos de trabalho. Mas ele recebe com... A gente depois foi entregar para ele um ato normativo que tem interferência no desempenho do seu ministério no momento de definir as outorgas, a renovação de concessões. Ele recebeu, mostrou interesse de incorporar as indicações que estavam sendo e foram feitas nesse relatório, o primeiro relatório, o relatório parcial, porque nós só temos competência no âmbito do Legislativo. Nós mudamos aquilo que é de competência do Legislativo e fizemos indicações ao Ministério das Comunicações e à Casa Civil, que são os 2 órgãos do governo que têm a prerrogativa de deliberar em primeira instância, né, as outorgas e renovações e encaminham para o Congresso. O Congresso, Câmara e Senado é que dão a última palavra sobre as outorgas e sobre as renovações. Mas não existe muita facilidade não, nem da parte do Ministério, nem da parte da maioria dos membros da comissão. Porque muitos deles são pessoas interessadas, pessoalmente interessadas. Que era justamente essa minha próxima e última pergunta. Como que a senhora vê os políticos tendo posse? Isso aí é inconstitucional, é ilegal, é imoral, né? Mas eles continuam mantendo o próprio ministro, a né, propriedade. Agora, eles negam que isso fira a Constituição e fere o artigo 54 da Constituição. Eles reconhecem. E na nossa relatório nós estamos fazendo uma proposta uma nova proposta de emenda constitucional para tornar mais explícita essa proibição. Não é só de deputado, senador, é de qualquer detentor de cargo público, seja um vereador, um prefeito, ou seja um funcionário público, ou seja alguém que detenha uma responsabilidade, né, um cargo confiança, um cargo, uma autoridade, ele não, nos termos do artigo 54 da Constituição Federal, eles estão impedidos, né? Portanto, no texto constitucional, de terem essa condição de serem proprietários, ou permissionários, ou concessionários de concessão. Então, todas essas coisas é que precisa ser compreendida por parte da sociedade e precisa se acumular força política para poder reverter esse quadro. E um recado para os jovens, como que eles podem participar? Eu acho que o segmento que certamente estará mais interessado, com a possibilidade de se interessar mais ainda por isso, é a juventude. São os jovens que têm mais abertura para essas inovações, estão mais antenados sobre a digitalização do sistema, essa comunicação ampliada via internet. Então, se a gente conseguir trazer os jovens, o movimento estudantil, as organizações da juventude para esse debate, ele pode adquirir muita energia, muita força política, como em outros tempos os estudantes e a juventude já criou condições para se fazerem coisas importantes no país, inclusive conquistar a democracia. Só que o movimento estudantil, a juventude hoje está meio devagar, né? Está muito, a meu ver, nos espaços institucionais e pouco na rua, né? Na luta junto com o povo. Mas, sem dúvida nenhuma, esse tema, se ele for levado aos jovens de forma clara, convincente e interessante, eu acho que os jovens aderem a essa luta e encampam essa causa, essa bandeira. Tá ok. Tá bom? Muito obrigado. Façam a parte de você nesse sentido. Acho que a minha dificuldade é justamente tratar desse tema, que a gente depende da mídia para divulgar isso, mas a gente está falando justamente deles. Né? Então é difícil deles divulgarem isso para os jovens que querem saber. A gente tem que achar um outro caminho, um outro meio para... À disposição, então o meu mandato está muito orientado ao trabalho nessa área.